Boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite, Matheus. Estamos acabando de entrar na live. Hoje nós vamos ter uma presença super especial da doutora Elcemara, lá de BH, mas que era psicóloga aqui em Nova Venécia. E hoje nós vamos estar recebendo a doutora Elcemara na live para poder conversar um pouquinho, fazer um bate-papo leve, agradável aí, sobre como foi o meu processo até chegar aqui. Aguardando mais um pouquinho para que ela possa adentrar aí na live. Tudo bem com você, Aline? Daqui uns dias estarei recebendo aí a Aline direto de Boston, nos Estados Unidos, para poder falar aqui com a gente, também fazermos aí um bate-papo super agradável. Olá, Maiele, tudo bem? Acabou de entrar na live. Vamos aguardar um pouquinho, se a doutora se adotou certinho por aqui. Que bom, Aline. Daqui uns dias é nós, tá? Enquanto a gente aguarda aí a doutora Elcemara chegar na live, eu vou, de praxe, recitar um poema para vocês. Eu vou recitar aqui o poema O meu sonho de criança era o mundo conquistar. Mas olhando para mim, todos em volta achavam que eu não seria capaz desse sonho alcançar. Por ser negra e também pobre, muitas vezes até pensei que o sonho que eu tinha era muito, exagerei. Mas eu segui os meus dias, sem do foco eu saí. Enquanto os meus irmãos desistiam, eu continuava ali. A escola era o caminho para o meu sonho alcançar. Entre pedras e espinhos, não deixei de caminhar. Fui babá, fui doméstica, manicure, balconista, enfermeira, professora e outras coisinhas mais. Tudo isso tentei ser, mas eu não imaginava que o meu sonho era mesmo escrever para você ler. Então esse é um dos meus poemas que fala muito de mim, né? Que está no livro da Matemática à Literatura. Esse poema que eu acabei de recitar está no livro da Matemática à Literatura. Vocês me aguardem um pouquinho para mim poder conseguir falar aqui com a Elcemara. Ver se... Voltei. Vamos aguardar mais um pouquinho, ver se a gente consegue aí o contato com a doutora Elcemara. Então hoje é um dia bem especial. Se a gente conseguir falar com a Elcemara lá em Belo Horizonte, será um bate-papo super legal. Por quê? A Elcemara foi a primeira psicóloga que me atendeu depois do meu diagnóstico. Então, ela me mostrou muitos caminhos, ela me ajudou muito. Eu até eternizei o nome da Elcemara neste livro. Conto aqui um pouquinho da nossa história. Também tem novamente o nome da Elcemara aqui nesse livro, tá? Então ela está marcadinha aqui na minha história. Boa noite, doutora Anaíse. Prazer em te receber aqui na nossa live. A Anaíse também é uma psicóloga. E é uma psicóloga que está ajudando muito o nosso grupo de Atáxico. Nós vamos começar uma terapia em grupo. Muito obrigada, doutora Anaíse, por estar... Aliás, Ana Inês, desculpa. Doutora Ana está nos ajudando muito aí o nosso grupo. Estamos todos muito ansiosos para poder começar aí a nossa terapia em grupo. Elcemara, cadê você?
Então, enquanto a Elcimara não chega, olha só, como eu já compartilhei alguma coisa para vocês, o meu livro infantil, daqui a 2 semanas eu já estarei com ele na mão. Ele está na editora, né? Aliás, o nosso livro infantil. Eu vou explicar para vocês por que nosso. Esse livro infantil, ele é um livro em parceria minha com um escritor, o Wellington Torres. O escritor Wellington Torres descreveu toda a minha história. Oi, Elcimara, seja bem-vinda. Que bom que você chegou na live. Só vou terminar aqui um assunto para te chamar agora. Então, o Wellington Torres ele descreveu toda a história da ataxia de uma forma linda, de uma forma infantil. E os desenhos do livro ficaram maravilhosos. Então, eu acabei virando personagem do livro do Wellington. Essa aí é a nossa parceria. A história é minha, eu sou a personagem, mas o escritor do livro é o Wellington Torres. Vamos chamar a Elcimara. Estou chamando Elcimara para poder entrar na linha, para a gente iniciar aí o nosso bate-papo virtual. Olá! Olá, boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Irene? Tenta dar uma... Eu tô te vendo pouco, dá uma... Tá, deixa eu ver se eu me ajeito. Eu sou Boa novata noite, nessas Malvirete, coisas. acabou de chegar na live, Silvia, E Sônia aí? Rosseto. Isso, Tá me vendo melhor? tô vendo melhor um pouco. E deixa eu... E se eu colocar assim, fica melhor? Não que aí você fica virada. Ah, tá. Então, peraí. Pode colocar em pé, mas não se preocupa não. Nós somos amadores aqui, o pessoal entende que a gente está se ajeitando. Uhum. A internet da Elcimara deu uma travada lá, mas daqui a pouquinho nós vamos estar aqui. Tá? A Elcimara terminar de se ajeitar lá. Deve ter caído, daqui a pouquinho, quando ela voltar, eu a chamo novamente. Então, como eu estava contando para vocês, o livro se chama A Menina que Não Esperava o Dia. Assim, mais ou menos que nem eu, né? Meio para frente. Então, o Wellington, ele teve essa inspiração e o livro ficou lindíssimo. Eu recomendo de verdade para todo o público infantil aí. Mas a história ela é uma história que dá para todo o público. Qual o assunto de hoje? Olá, minha amiga Auri, muito bem-vinda. O assunto de hoje, nós vamos ter um bate-papo com a minha primeira psicóloga, a que recebeu comigo o diagnóstico de ataxia. Assim que ela conseguir se conectar aqui na live, a gente vai conversar com ela. Boa noite, minha irmã Rosinha, seja muito bem-vinda. Nós estamos dando uma esticadinha, vendo se a Elcimara consegue se conectar aí com a gente. Vilano Pires, boa noite. Que bom que você está aí na live. Vamos só aguardar um instantinho, esperar que a Elcimara consiga se conectar conosco. Eu não queria falar muito dela para poder chegar, né? Mas assim, eu já vou falando porque o tempo ele está correndo. A Elcimara foi uma pessoa que marcou muito a minha vida, como eu já disse para vocês. Ela trabalhou aqui em Nova Venécia por um período grande. A Elcimara é uma pessoa muito especial, tá? Então, por que que eu fiz questão de convidar a Elcimara para fazer esse bate-papo com a gente? Porque ela foi a primeira pessoa que
que recebeu o maior impacto da ataxia junto comigo. Então, ninguém melhor do que ela para falar aqui como é que eu reagi a isso. E eu quero saber também dela hoje várias coisinhas que estão aqui, e eu não sei por que ela está demorando tanto, mas vamos continuar aguardando. Enquanto isso, eu vou mostrando para vocês o meu novo livro, Abrindo o Jogo. Este livro é um livro 2 em 1, Abrindo o Jogo, Amizade Além da Vida. Auri, coloca aí, como é que está a sua leitura? O que você está achando do livro? Coloca aí para o pessoal ver o que você está achando do livro. Neste livro, eu tive o grande prazer de uma coisa muito legal. Deu tempo de eternizar a minha família já com o meu netinho. Olha, toda a minha família aqui, ó, já com o meu netinho. Então, assim, foi um prazer muito grande ter essa oportunidade. A Elcimara tentou entrar de novo. Vou ver se eu consigo agora conectar Elcimara para que a gente possa aqui começar a nossa live. Uma leitura super agradável. Que bom, que ótimo que você gostou. A Áurea é lá da Paraíba e nossos livros já chegaram lá na Paraíba. Malvirete, está demorando o seu, né? Correio está meio... Ah, de volta! Ótimo. Pronta? Pronta. Então, vamos começar essa live, porque nós já perdemos um tempinho aí. Vamos lá. Eu gostaria, Simara, eu já fui aqui falando para o pessoal, né? Para quem é você. Agora você vai dizer exatamente quem é Elcimara Alípio. Primeiro, me perdoem a todos, né, pela expectativa. Como disse, sou novata em live. Tem uma cobrança muito grande. A gente pede para mim fazer live. E aí, eu aceitei o convite da minha querida amiga Irene e ex-paciente cliente, né, Irene? Eu sou psicóloga, eu sou Elcimara Silveira Alípio e sou mineira e morei 17 anos em Nova Venécia. Fui para lá bem recém-formada em psicologia, recém-casada. E aí, em Nova Venécia, fui mãe, fui professora de psicologia, fui psicóloga. E tenta ficar mais no meio, Elcimara. Tenta ficar mais um pouquinho no meio da sua câmera. Você... Isso. Pessoal, tá ouvindo bem? Aí, melhorou o foco, deu uma melhorada. Pode mandar ver. O meu som tá legal? Pessoal, vocês estão conseguindo escutar, Elcimara? Me avisem aqui, por favor, se tá conseguindo escutar, porque ela está um pouco afastada da câmera. Me falem se está conseguindo escutar. Pode ir falando, Elcimara, que aí o pessoal vai colocando aqui. Dizem que estão te ouvindo bem. Aí você só aumenta o som e pode ir falando. Sim, então, como eu falava, né, eu conheci Irene em Nova Venécia. Sou psicóloga já há muito tempo. E aí tive a grata satisfação de conhecê-la no momento quando ela descobriu a ataxia, não foi, acho que tinha apenas 2 ou 3 semanas que ela tinha, pouca coisa. né, eu lembro que era menos de um mês. E a gente teve uma relação muito boa. Eu lembro que na semana que Irene chegou, eu acho que ela não sabia, mas chefe de serviço lá de saúde me falaram do caso. E uma colega de trabalho também. Estão dizendo que está falhando o seu áudio. Eu vou colocar o fone. Só um instante. Talvez o fone... Tente. Pessoal, vai compreendendo aí que é todo mundo aqui
Está começando, é todo mundo amador, mas a gente vai tentar fazer o melhor para vocês, tá? Com certeza a gente vai tentar fazer o melhor, mas a gente vai adaptando aqui na hora. Pronto, o microfone está aqui. Creio que agora o áudio deve dar uma melhora. Isso. Mas como eu estava dizendo, na semana que Irene chegou para o atendimento, eu tinha recebido 3 pessoas me contando o caso dela. E eu não conhecia Irene. E eu já estava curiosa para conhecer quem era Irene. Eu não Né? sabia Professora de disso. matemática. Sim, eu lembro que a enfermeira Sabrina me falou do seu caso na época. Sim, lembro uma agente de saúde que hoje eu não lembro o nome, muito sua amiga na época também, me falou de você. Ai, que E bom. lembro também de uma funcionária, né, do laboratório que chegou para mim e falou assim: olha, Irene, minha amiga, precisa de atendimento. E eu falei: não, chama ela. Então, quando a Irene chegou para o primeiro atendimento, já tinham 3 pessoas falando muito bem de Irene e eu queria conhecer a Irene. Que E aí bom. chega Irene, essa pessoa sorridente, né? E eu tive a grata satisfação de, desde o primeiro atendimento, observar que se tratava de um diagnóstico muito difícil, né? Mas ao mesmo tempo de alguém muito forte, né, Irene? Que é você. Tentando, né? Alguém tentando ser forte. É Oi, verdade. Sinara, então vamos para a segunda pergunta. O que você já conhecia de ataxia antes de eu chegar? Do Praticamente diagnóstico em nada. si. Praticamente nada. Interessante que eu sempre tive muito interesse, muito gosto pela área de biológicas. Então, eu fiz uma faculdade que me propiciou ter contato com muitas disciplinas na área de biológicas, né? Eu lembro que eu fiz nosologia, onde a gente estudava a classificação das doenças, 1 e 2, a gente fez psicofarmaco, 1 e 2. Eu tive N disciplinas que muitos cursos de psicologia não têm, mas a faculdade a qual eu formei me propiciou. Então, eu tinha uma formação muito nessa área. E eu lembro que, na época, quando eu comecei a te atender, eu voltei naquelas apostilas e procurei a apostila de nosologia, e lá falava assim: doenças degenerativas do cerebreu. E aí lá só tratava ataxias, e mais nada, não tinha mais nenhuma classificação. Então, assim, mesmo aquelas apostilas mais completas, só trazia ataxia e não explicava nada. Esse também foi o meu desespero quando eu fui estudar. Achei muito pouca coisa a respeito do que eu estava procurando. Sim. E aí você me falou, eu tenho, vou ver se eu consigo até falar um nome difícil. Ataxia como é que é o resto? Revelar. Isso. Aí eu falei, gente, eu vou ter que estudar. Então você foi uma paciente que me fez voltar para os livros, tá? E Isso é ler bastante. maravilhoso. Quando a gente vê que o outro se interessou a ponto de estudar, Simara. Porque eu falo que o grande desafio que eu atravesso e que muitos atravessam, não só com ataxia, com certeza, mas com qualquer doença difícil, rara, é chegar num consultório, ter que voltar lá toda semana e você perceber que o profissional não buscou nada sobre aquele assunto, entendeu? Então você se Uhum. sente assim meio ET, meio, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas para cumprir um protocolo, para dizer que você está fazendo alguma coisa por você, é que a gente continua. Mas o grande pedido que a gente faz é isso, que a pessoa, que o profissional, assim, ninguém é obrigado a saber, né? Não é. Uhum. Mas a Sim. partir do momento que chegue alguma coisa assim no seu colo, eu acho que é de responsabilidade até social que você busque ajudar a pessoa da melhor forma para falar a mesma língua, não é? Uhum. Porque Sim, eu sou uma sim. paciente meio estranha, assim, porque eu continuo fazendo psicólogo hoje, só que eu não tenho necessidade de ir num psicólogo para falar assim,
para ela me perguntar assim, o que aconteceu durante a sua semana? Eu não tenho essas necessidades. A necessidade que eu tenho vai além, entendeu? De buscar um novo caminho, de me ajudar aquilo que a gente fazia, entendeu? Então eu sinto muita falta disso, sim. Mas agora Pois nós é. vamos começar um grupo de terapia em grupo, Oh, virtual, com a doutora Ana Inês, que está aqui na live te que ouvindo, legal! gratuito, voluntário. Ela está fazendo aí essa. Nossa, vai ser maravilhoso. Por quê? Porque todo Online? mundo fala a mesma língua, né? E será online? Online, porque ela, acho que é do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Que legal, que legal. Ô, Semara, Sabe, a sua voz tá ótima. A sua imagem continua embaçada para mim. A imagem embaçado? tá meio embaçada para mim. Será que se der uma mexidinha, uma viradinha? Eu vou chegar mais perto. Melhorou? Para mim, não, mas deixa eu perguntar pro pessoal. Pessoal, como é que tá aí a imagem da Elcemara para vocês? A imagem. Que às vezes é só um posicionamento. Mas tá melhorando. A Fabrícia Pimentel, beijo! Vamos continuar, então? Quem era a paciente Irene Neta de Oliveira Penissola? Eu sei que parece uma coisa fora do protocolo, mas como sou eu que estou perguntando, acho que você pode responder, né? Pode quebrar esse sigilo, né? Sou eu que estou dando a ordem. Olha que tem muito psicólogo nos assistindo. Eu queria que você me dissesse como você enxergou, então, já que você queria me conhecer, como que você enxergou essa paciente quando ela entrou no seu consultório? Sim, então já era uma paciente bem referendada, né? As pessoas já tinham falado. E aí, logo quando chegou, eu tinha o desafio de conhecer essa ataxia, né? Eu não sabia quais eram os sintomas, eu não sabia se era uma doença que trazia consequências para a saúde mental, porque tem muitas doenças degenerativas que acabam, né, trazendo outras consequências na saúde mental, se tinha relação com depressão, prevalência em alguma outra outra doença de saúde mental. Então, primeiro eu fui estudar essa parte. E à medida que eu fui estudando, eu fui te conhecendo. E desde o primeiro atendimento, a Irene, ela se mostrava, naquele momento para mim, resiliente. Uma resiliência, né? O que eu conceituo por resiliência? É uma pessoa que, apesar de estar passando por um momento de grande pressão, de grande conflito, de grande dificuldade, de grande crise, consegue estar firme e não se decompor, não é frágil, não se quebra, muito pelo contrário, está firme, né? E desde o primeiro atendimento eu percebi isso, essa resiliência, né, Irene? Apesar de ter também as fragilidades, né? Já que você me permitiu, teve momentos que a gente chorou, né, Irene? E a gente precisou de lencinho e coisas do tipo. Só que uma coisa interessante, desde as primeiras sessões, eu pensava assim, gente, o conceito de resiliência não cabe à Irene. A Irene tem algo mais. Ela tem uma força. E eu lembro de quando a gente fez resgates na área da família e você contava a sua história familiar, né? E aí eu lembro daquela pergunta X, posso falar? Você mesmo fala nas palestras, Tá bem, né? O dia que eu te perguntei para a Irene, eu falei assim, mas espera aí, você se permite ser diferente dos seus familiares? Você é diferente deles? E aí eu lembro que daí a gente puxou um fio, assim, que existia algo que a gente ainda em terapia não conseguia dar nome, mas que existia na postura da Irene diante da doença, quando as pessoas ligavam para ela e falavam assim, nossa, tô com pena de você. Fiquei sabendo do seu diagnóstico. Você deve estar arrasada. E aí a Irene chegava na sessão e falava assim, Elcemara, eu não tô arrasada. Eu tenho que estar arrasada. E eu falava para ela, não, você não tem que estar arrasada. Mas as pessoas esperam que eu chore. E eu não quero chorar.
Você lembra disso, Irene? Lembro. E isso me pôs a estudar. Eu vou te ser sincera, assim. Eu falei assim, gente, é mais do que resiliência. Porque o que que eu percebia? Era um momento de dificuldade, porque a sua vida estava sendo comprometida em vários Desabordada. aspectos. Você deixou de ser professora de matemática, saiu de sala de aula, você estava, pensa, de manhã, de tarde, de noite em sala de aula. E eu ficava pensando assim, essa menina vai descompensar. Uma hora ela vai se entregar, vai chorar, vai desabar. Mas na outra sessão, Irene chegava com mais força. Eu falava, gente, isso é mais do que resiliência. O que é isso? E aí eu lembro que, à medida que a gente ia aprofundando em psicoterapia, eu lembro que uma das vezes, numa conversa entre nós duas, entender que um momento de fraqueza você aceitou e dele você se fez forte. A sua força foi ainda maior no momento mais frágil da sua vida. Então, aquilo que veio para te quebrar, para te destruir, você foi capaz de pegar e com muito cuidado, muito carinho com você mesma, tornar aquilo a sua força. Quando você criou o Além da Taxia, e eu lembro que cada sessão você chegava contando, você lembra do seu projeto? O primeiro projeto que você me falou e trouxe Cuidar de para a quem sessão cuida. foi aquele Cuidar de Quem Cuida. Cuidar de quem cuida. Projeto do meu coração. Depois foi aquele sobre leitura, quer ver? Deixa eu lembrar o Um título. Brasil que lê. Um Brasil que lê. E aí cada sessão era um projeto novo. E ela chegava irradiante. E aí eu lembro que, de repente, ao longo da psicoterapia, você falou assim, não, eu vou agora fazer algo, é sobre ataxia. Eu vou pegar exatamente aquilo que veio para me destruir e vou fazer disso um lema para me ajudar outras pessoas. Aquele dia eu saí da sessão, eu saí vibrando. Eu falei, gente, que bacana, que bacana. É isso que um psicoterapeuta quer ver, né? E aí foi quando eu conheci um livro que chama O Antifrágil. E aí hoje eu vou te nomear, vou te dar um nome. O que eu vejo na Irene é antifragilidade, não é resiliência. Já ouviu esse nome? Não, e nem li esse livro. Vou ler. Joia! Então eu vou te falar. Antifrágil. Eu estou até com o nome do autor, que o nome dele ele é libanês, e Vou eu tenho anotar estudado aqui. esse livro. Ele chama Nassim Taleb. E o livro Nasci. chama Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos. E aí eu tiraria coisas e colocaria pessoas que se beneficiam com o caos. Eu E acho você é que uma pessoa, esse. Irene. Obrigada. Mas eu acho que esse título ele vem muito com o tema das minhas palestras, da minha palestra principal, que se chama Motivação na Adversidade, né? Porque eu quero só te lembrar que a verdadeira pergunta, não era aquela. A verdadeira pergunta foi assim: Irene, você se sente melhor do que a sua família? Nem lembrava disso. Nossa, eu saí de lá sem saber o que responder. E aí eu vim para casa, eu me olhava no espelho, eu buscava resposta, até que um dia eu acordei de madrugada em oração, fui para frente do espelho e eu disse: não, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sou diferente. E Uau! eu preciso me portar de maneira diferente, já que eu sou diferente. E foi isso que eu levei para você de resposta na outra sessão, de que eu tinha descoberto que eu não era e nem queria ser melhor que ninguém, mas a partir daquele momento eu não ia me esconder atrás da minha diferença. E hoje, Yosemar, a minha diferença, ela foi colocada aqui, nesse livro, no único livro que você ainda não tem, Abrindo o Jogo.
Que Esse legal. livro, ele traz o processo de fé. O que o processo de fé teve a ver com isso? E por que que eu já cheguei preparada? Porque antes alguém já tinha me preparado. E aqui, só para você matar a saudade, do outro lado, o livro, no mesmo livro Abrindo o Jogo, do outro lado, um livro chamado Amizade Além da Vida. Eu me lembro que a Lu era minha parceira que me acompanhava em todas as minhas palestras. E ela me acompanhou Verdade. numa palestra na sua casa. Numa palestra não, num bate-papo que a Elcemara me convidou para fazer com as mulheres da igreja dela. E quem estava lá comigo, sempre a Lu. Então, assim, eu jamais imaginei que quando eu já estava escrevendo o meu livro, Abrindo o Jogo, quando eu tive que parar para colocar ali do outro lado a minha história com a Lu, porque é uma história que vale muito a pena as pessoas conhecerem, para saber o que é ser um amigo de verdade, um amigo que está ali em todas as horas, e que essa amizade pode continuar muito além da vida, né? Então tá aqui um exemplo de amigo para sempre. Quem conheceu a minha história com Luciene Ribeiro sabe que é de coração, e quem não conheceu, ao ler vai entender que é de coração. Quero ler, tá? Com certeza. Continuando então, como você enxerga essa forma de enfrentamento e o que você acha que a fé tem a ver com isso? Sim, como eu estava te dizendo, eu sentia falta de um conceito na Fica psicologia para paradinha aí definir. que a sua imagem tá linda agora. Eu sentia falta de um conceito na psicologia para definir essa atitude que a Irene teve diante da ataxia, diante da aposentadoria, diante dos revés, né? Às vezes ela levava um tombo, chegava roxa na terapia, né? Às vezes se arrastando, mas estava lá buscando esse novo e com força, com garra. E quando eu comecei a conhecer sobre esse conceito, e hoje eu posso falar, porque em terapia naquela época, como sua psicóloga, né, a gente não abre esse jogo para o cliente, até porque ele é alvo, né? Sim. E aí eu fui entendendo a nossa postura, é a nossa maneira de ver a vida que faz a diferença. É a nossa decisão diante da crise. Nós estamos vivendo uma pandemia, um momento muito difícil. Todo dia é mortes e mortes, e você não pode mais ir à praça passear, você não pode mais ter um show, você não pode. E aí, qual é a nossa atitude diante disso? Né? E aí eu vejo que... Oi? Só para emendar essa sua da pandemia, que vem a calhar agora, nós só estamos aqui pela pandemia. Porque Olha, precisava eu ficar em casa, né? Eu estava com o pé na estrada, eu estava fazendo palestra, eu estava viajando. Então, quando eu me vi em casa, eu falei, epa, eu preciso continuar levando essa mensagem. Então, é a pandemia que me trouxe para aqui, porque, como você disse, você não tem, te cobram, né, fazer live, você nunca se dispôs a isso. E foi essa pandemia que me trouxe aqui para frente. Falei, não, vou encarar. Nunca fiz, mas sempre tem a primeira vez. Então, bora. E aí tá eu tenho vendo? hoje o grande prazer de estar conversando com você. Eu poderia ter ficado só Isso, chorando ou, né? isso Pode é uma continuar seu atitude, raciocínio. Irene. Desculpa ter te cortado. Não, pode interromper. Isso é uma atitude antifrágil. Porque o contrário do frágil não é o robusto. Quer ver? Vou te dar um exemplo. A gente pensa frágil, um copo, né? A minha caneca. Se ela cair, ela quebra. Ela é frágil, né? Então a gente tem pessoas assim que tomam essa decisão. A passividade, ela é uma decisão. Então, diante da crise, da dificuldade, do sofrimento, algumas pessoas se quebram. Elas simplesmente sentam e choram e param a vida e entregam.
os pontos, entregam, né? E o antifrágil é o oposto desse frágil. E muito tempo a gente achava, e esse autor, né, nesse livro Antifrágil, Coisas que se Beneficiam do Caos, ele traz esse conceito. Porque muitos anos a gente pensava que o contrário do frágil seria o resiliente. Mas o resiliente, ele não é o contrário do frágil, porque o resiliente permanece o mesmo na crise. Ele ganha os tapas, mas ele está ali. Mas ele não faz nada de novo. Sim. Ele não se reinventa. Nada bonito nasce. Ele continua o mesmo. O bambu, na tempestade, ele não quebra. Ele se dobra. Mas ele permanece o mesmo, de certa forma, né? Agora, vou te dar um exemplo. Os nossos músculos, quando a gente começa a malhar, eles levam uma grande sobrecarga, né? Uma grande tensão. E o que essa tensão gera? Gera o quebrar? Não. Ele rompe e nasce mais forte. E cada vez que você malhar mais, né? Que eu tô precisando, mais forte fica o seu músculo. Você também, né? Mais forte fica o seu músculo. Isso é um exemplo de antifragilidade. Quem aqui já pegou aquela florzinha de mato que chama leão de bico, alguma coisa assim? Que ela é cheia de algodãozinhos assim que a gente sopra? E ele solta assim no vento? Toda. Assim? Sim. O autor traz como exemplo também de antifragilidade. Vem um vento forte e aquilo que seria para acabar com ela, o que ela faz? Ela solta o vento e traz uma novidade e exala o cheiro. Então, assim, isso é antifragilidade. E é esse conceito que eu vejo na Irene. Como psicóloga, é isso que eu vejo de força na Irene, essa antifragilidade. E o que pode provocar antifragilidade? É o desejo de sempre aprender, de sempre se reinventar. Sabe? Eu posso estar sofrendo, eu posso estar com o pior diagnóstico, mas espera aí, tem algo que eu posso fazer. Eu posso levantar dessa cadeira e ir à luta, eu não posso mais fazer palestra, eu não posso mais viajar, mas eu posso gravar lives. Né? Eu queria montar meu consultório aqui, mas não posso. Então, por enquanto, a gente faz consultório online. É esse se reinventar. E isso nos dá força. E só é possível quem tem fé, sabe? Quem acredita. Primeiro, em Deus, segundo, em si mesmo. Assim, não, eu posso fazer algo. E quando a gente acredita na gente, às vezes a gente pensa assim, acreditar em si mesmo é ter certeza de que vai dar certo. Não, é certeza de que vai errar, mas não tem problema errar. Porque quando eu erro, eu estou mais perto do acerto. É uma grande Ao passo verdade. de quando eu retiro a minha mão e não tento, eu estou mais longe do acerto. E é essa antifragilidade, essa capacidade de se reinventar que faz com que a gente alcance felicidade, porque a gente se coloca a propósitos mais altos do que a gente mesmo, e isso vai nos dando gás. O projeto Além da Taxia, cada vez que eu vejo, ele tem mais inscritos no YouTube e ele tá lá, eu olho lá no Facebook e ela tá lá em Santa Catarina, daí a pouco essa menina tá no Rio, daí eu falei, gente, o que é isso? Que é muito fantástico! Além da Taxia. Que fantástico! Eu quero colocar um ponto, enquanto eu vou pontuar, eu quero que você de novo tenta se enquadrar para melhorar de novo a sua imagem, que estava ótimo. O que eu quero colocar aqui é que a Elcimara, ela foi de grande ajuda em todo o meu processo. Mas teve um ponto do meu processo onde ela foi, né? Por quê? Eu tive um grande problema
com um dos meus irmãos. Eu tenho 16 irmãos, mas você sempre tem aquele que é o mais chegado. E o meu irmão, ele entrou numa pilha de não aceitar o meu diagnóstico. Não, com você não pode. E eu dizia para ele, mas como não? Nós já conhecemos essa historinha aí de có e salteado, né? Nós já vimos isso acontecer. Como que comigo não pode? E aí era ele que me ligava todo dia e me perguntava, como que você tá? Você tá bem? E quando eu falava, eu tô bem, ele entrava em crise existencial. Mas como que você pode estar bem, minha irmã? Você não sabe como é que é isso, você não sabe como é que a mãe ficou, você não sabe como... Eu falei, sei, mas eu tô bem. E hoje, Yosemara, com o apoio que você foi me dando e a maneira que eu fui lidando com ele, hoje ele é um dos meus maiores apoiadores. Ele realmente conseguiu entender que a minha postura, afinal de contas, vão fazer 3 anos, entendeu? Uau! 3 anos. Foi em julho de 2017. Se amanhã tudo isso for de água abaixo, são 3 anos que eu planto flores ao invés de colher espinhos. Então, já valeu muita coisa, né? Então, hoje não. Assim, com seu apoio, você foi me falando e eu fui conduzindo aquela situação. Hoje ele é um dos meus maiores apoiadores. Eu falo que é o meu fã número 2. Ele é meu fã número 2 porque minha fã número 1 sou eu. E eu faço questão de todo dia me olhar no espelho e perguntar para mim se eu me represento, se eu continuo me representando. Porque eu acho, Yosemara, que é isso que está faltando um pouco. Por quê? Hoje as pessoas estão correndo para a fila dos psicólogos, posto de saúde, para o psiquiatra, está em depressão, por não se olhar no espelho e se perguntar o que eu posso fazer por mim? O que eu posso fazer por mim? E eu, assim, eu lembro que você sempre ia, porque assim, eu chegava com um problema, mas eu já chegava com a solução. Tipo assim, Yosemara, aconteceu isso, mas por que isso? Porque a minha família foi uma família muito difícil. Então, você foi o primeiro consultório de psicólogo que eu entrei na minha vida. Então, desde pequeno até naquele momento, eu tinha que ser minha psicóloga. Dos meus 16 irmãos, eu fui a única a estudar. E na escola, eu sofri muito bullying. Mas nunca teve mentira. Violenta, gorda, essas coisas de criança. Então, eu precisava ser forte para continuar ali. Por quê? Porque eu não era obrigada a estar ali. Meus pais não me obrigavam a ir para a escola. Você entendeu? Se eu quisesse chegar na minha casa e falar assim, mãe, amanhã, pronto, não vou mais para a escola porque estão me chamando de violenta, de gorda. Eu não iria e estaria tudo bem. Então, eu sempre precisei navegar nesse mundo de motivação na adversidade, porque a minha vida sempre foi muito na adversidade. A minha mãe, ela foi, né, ela começou com sintomas da doença, eu ainda era adolescente. Então, eu perdi essa parte de ter a mãe, aqueles cuidados, sempre foi cuidando da minha mãe. E os últimos 4 anos da vida dela, ela morou dentro da minha casa, nos 4 anos mais difíceis, entendeu? Porque quem vê ataxia hoje como poesia, e agora até como história infantil, saiba que a ataxia é um drama. Só você estudar sobre a ataxia que você vai ver que é um drama, mas que é possível viver de uma outra forma, que é possível buscar um novo caminho e que é necessário. Certo? Que legal. Então tá. Yosemara, como foi ser eternizada num livro, aliás,
em 2 livros na história de uma paciente. Como foi para você quando eu cheguei para você e falei, olha, seu nominho tá aqui. Que surpresa! Nossa, foi assim, tudo diferente que eu já vivi com as minhas pacientes. E falando nisso, eu lembro, você não citou aí, mas você foi dar palestra também para as minhas turmas de 8º período. Olha Ah aqui. lá, ela tem a foto. Isso, o dia para ficar na história esse dia, né? O dia que você foi falar para as minhas turmas de 8º período de psicologia da Multivix de Nova Venécia, lembra? E aí foi muito interessante, assim. Naquele semestre, eu estava dando a disciplina Psicologia e Necessidades Especiais. Então, os meninos estavam ouvindo muito sobre Lei Brasileira de Inclusão, pessoa com deficiência, como atendê-los, a abordagem que o psicólogo deve fazer e coisas desse tipo. E vai a Irene dar uma palestra inspiradora, um monte de gente chorando ao final. Aí uma aluna chegou perto de mim e falou assim: ô professora, a Irene é pessoa com deficiência? Eu olhei para ela e falei, sim. E eu comecei a rir da pergunta dela, né? Aí ela falou assim: não, mas não pode ser. Eu falei, por que da pergunta? Ela falou assim, porque ela não parece nada com uma pessoa com deficiência. E aí eu fiquei pensando, eu falei, olha, eu vi 2 coisas. Eu vi o estereótipo social, né? Como a gente enxerga as pessoas com deficiência, até o preceito que o nosso olhar possui para as pessoas com deficiência, e a maneira como a Irene é diferente. A maneira como a Irene se coloca, né? A ponto da aluna falar assim, não, ela não tem deficiência, ela é perfeita. Não, ela não está incluída na lei brasileira de inclusão, né? Tamanha diferença que você faz, Irene. Você faz toda a diferença. E assim, eu sei que você ganha muita pedrada, né? Porque a árvore que dá fruto ganha pedrada. A gente está todo dia sendo Deve puxado para baixo, né? E se a gente não olhar no pensa. espelho e dizer, ei, sabe qual é a diferença, Simara? Eu falo que a diferença é você saber o que Deus tem para você lá na frente. É você fazer uma live e você receber um depoimento de uma pessoa de muito longe dizendo assim: você chegou até mim, a sua palavra moveu a minha vida. É você chegar na casa da Juscelia Cabalini, que é daqui, minha amiga pessoal, e somente agora, a partir da live, que a gente está conseguindo chegar até ela. Você está entendendo? Então, essas coisas, elas fazem toda a diferença. Em relação à deficiência, eu quero pontuar esse assunto. Por quê? A ataxia, na minha família, ela é altamente degenerativa. Ela é altamente degenerativa. Os médicos em São Paulo, eles estão, né, ficam abismados como a minha voz ainda funciona dessa maneira. E como está indo o meu processo? Eu tenho a consciência do que a ataxia tem para me oferecer. Então, o que eu quero é que as pessoas não se assustem com pã. Me viu hoje, me vê amanhã de outra maneira. O que eu quero é que as pessoas estejam preparadas para me acompanhar nesse processo. E por que eu faço isso? E toda live eu estou guardando lá no meu canal Muito Além da Ataxia. Porque se algum dia eu não puder mais estar aqui falando assim, eu vou estar lá sentadinha, ouvindo mais de 300 vídeos que eu tenho no meu canal. Todas as minhas viagens para Salvador, para o Rio Grande do Sul, está lá no meu canal. Então eu vou ter a oportunidade de estar lá. E eu já estou preparando uma multidão para ficar no meu lugar. Porque eu já estou pedindo desde agora, abrace a minha causa, me empreste a tua voz.
Então, quando eu não puder me expressar, eu não quero que vocês vejam isso como negativismo, não é, é realismo. Quem tiver alguma dúvida, basta pesquisar no YouTube sobre ataxia, ou ir no meu canal e assistir o vídeo principal, que é o que é ataxia. Então, olha só, eu não sou negativa, eu não sou pessimista, eu sou realista. Mas eu já sei que se um dia eu não conseguir me expressar o suficiente para estar aqui, a Elcimara está preparada para vir e dar uma palestra e falar sobre ataxia, como agora muitos outros amigos também estão. Então, assim, todo mundo pode ajudar nessa causa. E onde essa causa quer chegar? Para não chegar até um consultório e que a pessoa nunca tenha ouvido falar, para não ir conversar com alguém. Mas o que é ataxia? Então, assim, eu me sinto muito privilegiada. Não tem aquela historinha que diz assim, você não precisa cair no buraco para saber que o buraco é fundo? Então, quando eu cheguei nessa posição de estar na beira do buraco, eu já tinha visto muitas pessoas da minha família cair no buraco. Então, seria totalmente irresponsável da minha parte só me jogar no buraco. Me fingir de coitadinha como se eu nunca tivesse visto aquela história antes. Entendeu, Elcimara? Eu sei que não é todo mundo e cada um reage de uma forma. Eu sei que psicologicamente é incorreto você comparar qualquer pessoa, qualquer diagnóstico, porque cada pessoa é única. Mas, no que a gente puder dizer, ei, você pode, a força está dentro de você, vamos embora? Nós estamos fazendo, tá? E agora eu quero... Você está me ouvindo? A sua internet está rodando, Elcimara? A sua internet está dando uma falhada aqui para mim. Para todo mundo ou só para mim? A internet, para mim, está rodando. Aí, tanto que caiu, né? Então, estava rodando para todo mundo, eu acredito. Então, enquanto a Elcimara volta, porque com certeza ela vai voltar para a live, eu quero saber de vocês, se vocês estão gostando, se tá legal o papo. Aí a Elcimara já voltou, vou chamar ela de novo. Mas vocês já vão me falando aí se tá legal o papo, se alguém quer fazer alguma pergunta. Porque eu falo muito, né? Já deu para perceber. Então, a gente está aguardando a Elcimara voltar. Então, é isso, pessoal. Nós estamos aqui dizendo para você que a força está dentro de você, que você pode. E é isso que eu quero te perguntar agora, minha amiga. Acho que eu posso ter liberdade de te chamar assim, minha amiga? Com certeza. Alguma dica sua como psicóloga para que esse projeto, muito além da ataxia, siga a todo vapor? Alguma dica, sim? Irene, você não pode deixar que isso aconteça. Continue e pense sempre. A pedrada e o erro eu sempre vou ter comigo. E o dia que não tiver a pedrada e os erros, aí você fica preocupada. Verdade. Ai, pessoal. Então vamos continuar. Por que BH? Por que BH? Por que nos deixou? Pois é, né? Essa pergunta. Mas vamos lá. É a hora da psicóloga falar dela. Isso. Era o meu desafio. Voltar para a raiz. Para estar junto dos pais, quando eles estão idosos, precisam de ajuda. E olha que interessante, eu voltei no final de janeiro. Quando foi início de março, nós já estávamos em isolamento social aqui em Belo Horizonte. Imagina aqui, né? E aí você pensa, meus pais morando sozinhos, cheio de problemas de saúde, e hoje eu moro pertinho.
Eu Maravilha. posso dar assistência, sabe? Eu posso ir lá fazer a compra para eles. Ó, acabou o inhame. Não tem nada Aí que eu vou pague. lá, levo, entendeu? Então, assim, eu vejo o cuidado de Deus nisso. Era o tempo de vir. Não foi fácil, foi uma decisão sofrida. Eu demorei quase um ano, né? As pessoas pensam assim: olha, Semara amanheceu, vou para Belo Horizonte e no outro dia foi. Não. Eu, em silêncio, eu fui organizando as coisas. E hoje estamos aqui, estamos bem, né? Graças a Apesar Deus. do coração tá, eu te digo, uns 70% ainda em Nova Venécia. Isso. Deixei muitos amigos, muita gente que eu amo muito. E aí, para quem não sabe, a Elcimara também era aqui, era pastora. Continua na função Sim, aí? Como é que tá aí essa caminhada? sim. Aqui a gente está agora liderando uma igreja com bastante idosos. Então, o que que acontece? Nós estamos bem mais devagar o ritmo, né? A gente está tendo encontros, mas só os mais novos que estão frequentando. E aí o pique aqui é bem diferente do daí de Nova Venécia. Mas sim, continuo. Uhum. É, eu quero deixar eu vou falar um recadinho. Desobrigue-se de agradar a todos. Eu descobri isso muito cedo, Simara. Graças a Deus na minha vida. Eu descobri isso muito cedo. É por isso que eu tenho liberdade de fazer as minhas papagaiadas sem sair, tipo assim. Não tem aquele pessoal que você fala assim com você. O que você acha disso? Aí quando você vai falar o que você acha, ela fala: menina, fulano falou a mesma coisa. Cicrano também acha a mesma coisa. Não tem esse tipo de pessoa? Uhum, Eu sim, nunca sim. fui. Eu nunca fui assim. Quando eu falei, vou fazer matemática, eu cheguei para minha família e dei a notícia. Vou fazer isso, eu cheguei e dei a notícia. Eu não sou muito de ficar. Vou investir no meu livro. Gente, quando eu fui lançar esse livro, que eu tive que investir todo o meu capital mesmo, que meu filho saía do quarto e falava assim: mamãe está escrevendo um livro na maior empolgação. Meu filho, cara, assim, meu Deus, o médico falou que a ataxia não atacava a cabeça. E Agora, olha aí, só. Deixa eu fazer uma intervenção psicoterápica, você me fica à vontade. permite? Uhum. E o público que está nos assistindo, que me corrija, ou então corrija você. Não é papagaiada. O que você faz salva vidas. O que você está fazendo vale ouro. Não dê esse nome. E lá em terapia você já chamou de papagaiada, você lembra? Desde o começo, foi um nome carinhoso que eu consegui encontrar para me fortalecer. Porque eu não desvalorizo o que eu faço, entendeu? Sim, Mas, assim, eu vou com essa visão, porque se der errado, ninguém pode me jogar pedra. Eu já estava dizendo que era uma papagaiada. Você está entendendo? Quando você cria muita expectativa, a chance de se decepcionar é maior. Então, deixa eles jogarem pedra. como para mim já estava tudo numa leveza, o que você, entendeu? Mas assim, é com muito carinho. Eu já recebi assim, muitos depoimentos e eu tenho hoje a noção da importância de tudo isso, sabe, Elcimara? Da brincadeira que ficou séria e, e o quanto Deus tem a ver com tudo isso. Esse Uhum. livro chama Abrindo o Jogo. E aqui eu abro o jogo realmente. Vou te pedir para deixar uma mensagem. De forma geral, qual é a mensagem da Elcemara nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, que com certeza vai terminar uma e vai começar outra, e a gente vai demorar aí poder se equilibrar, mas necessário se equilibrar. Qual a mensagem que a Elcemara tem para deixar para nós?
eu, quando recebi o seu convite, fiquei pensativa. Falei, poxa, quantas pessoas pedem eu, Semara, para fazer live, né? E aí eu falei, vou, com certeza, fiquei muito feliz do convite e quero te dizer que você me encorajou. Que bom, e eu quero participar das suas lives, me avisa, tá? Não me deixe de Vou fora. avisar, vou avisar. Falando nisso, Só um estou minutinho fazendo aqui. atendimento. Só um minutinho que a Renata tá me perguntando se a live vai ficar gravada. A live, Renata, vai ficar gravada aqui no Stories durante 24 horas e também depois vai estar lá no canal Muito Além da Taxia. Não se esqueçam de se inscrever no canal para dar uma força aí pra gente. Joia. E aí, eu volto lá no, na questão do conceito da antifragilidade para terminar com essa mensagem. E quando eu participo da live, o que eu percebo? É tempo de se reinventar. Com certeza. É a nossa antifragilidade por escolha. Quando você vai falando, Irene, você fala que muitas questões você percebe que você já nasceu com isso. Você tem essa diferença no agir, no estar, no ver, no sentir. Mas eu sei que muita coisa foi experiência sua com Deus. Muita coisa foi decisões pessoais sofridas, conflitos internos, né? A sua bagagem familiar te puxava para um lado e você decidiu para o outro lado. Isso necessitou de força, né? De renúncia. E eu penso que você chegou nessa antifragilidade por essa construção. E quantas vezes nós, diante da pandemia, diante de um desemprego, diante de um diagnóstico de ataxia, ou de câncer, ou de HIV, qualquer coisa do tipo, a gente se quebra. A nossa fragilidade, ela vem para você, para mim. Agora, a atitude que eu vou ter diante dessa fragilidade, eu vou chamar de vulnerabilidade, é que vai fazer a diferença. Algumas pessoas são robustas como uma pedra, que a água bate, o fogo vem, o vento e ela continua a mesma. E algumas pessoas pensam que isso é vantagem. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, né? Só que a robustez, ela não gera nada de novo, ela é só aquilo. Conquistou e manteve. E aí, a resiliência já é um ponto a mais que a robustez, né? Eu já consigo passar por pressão, continuo o mesmo, mas eu permito, como o bambu, ficar um pouco mais forte com o vento. Mas existe algo que eu penso que hoje é o que a gente precisa, inteligência emocional, que nos leva para a antifragilidade, que é fazer algo novo do caos. O caos, ele vem para todo mundo, mas o que eu vou fazer com o caos? Eu vou chorar? Então, a mensagem que eu dou para todo mundo, em tempo de pandemia, em tempo de desemprego, em tempo de dificuldade, seja um diagnóstico de ataxia, seja antifrágil, reinvente no meio do caos. Faça algo bom da sua dor. A dor pode virar algo bom, sim, depende de como eu foco, de como eu vejo a vida. Né? E aí eu deixo a sugestão da leitura desse livro, Antifrágil. Com certeza. E, acima de tudo, as nossas decisões nos levam aonde a gente quer. 58% do nosso sucesso tem a ver com as nossas escolhas. Tem uma frase que diz assim, ó, você é aquilo que você pensa, logo, escolha ser incrível. Não é? Sim. E eu costumo trazer para a minha vida, e estou sempre falando com as minhas irmãs, uma frase curta, mas de muito impacto, que é: se já está difícil, me faça o favor de não piorar. Porque, Ótimo. assim, na minha família,
Oh, meu Deus, meu cachorro hoje está impossível. Por favor, Zeus. Deixa ele, deixa Na ele. minha família tem uma. Meu Deus, acontece uma coisa difícil, mas eles conseguem piorar tudo de uma forma tão grande. A Então maneira que é isso. fez. Se já está difícil, por favor, vamos repensar, vamos reolhar, ver o que a gente pode fazer, mas faça o favor de não piorar, que é o que na maioria das vezes a gente acaba fazendo, né? Colocando aí o pé pelas mãos e deixando essas coisas passarem. Eu quero que vocês coloquem aqui quem é que quer uma live da Elcemara. E aí nós já vamos esperar. Vamos já marcar o dia para a gente poder ver quem é que vai estar aí ligadinho. Meu Deus do céu, Zeus. Quem é que vai estar aí ligadinho na live da Elcemara? Eu, com certeza. Vou até colocar aqui. Pode deixar. Nem tô conseguindo comentar, mas o Zeus está falando para mim. A Rosa, minha irmã, também está falando que quer uma live sua. E aí, qual seria o dia disponível? Não As terças. Olha, as terças é um ótimo dia que não tem live minha, viu? Ai, ó. Eu tenho live Não você concorrente. Toda quinta e todo sábado, Simara. Na próxima quinta, eu vou estar recebendo o meu neurologista aqui para a gente ter um bate-papo também. Às 7h30 já te convido para acompanhar aí essa live. E é o sábado, às 4h da tarde, né? Então, são convidados. No sábado próximo, eu vou estar recebendo a minha psicanalista. E dizer para vocês que tudo isso é um processo. Que ninguém nasce pronto, né? A gente precisa ser moldado, ser acompanhado. E eu não abro mão de nada que pode me ajudar a dar uma qualidade de vida, entendeu, Samara? Eu fui até você pela primeira vez na minha vida, mas, Irene, precisa de um psicólogo? Então eu vou no psicólogo. Irene, precisa de uma psicanalista? Eu fiz a constelação familiar e eu super recomendo a constelação familiar. Eu estou trabalhando com constelação. Nossa, que legal! Olha, então a gente já pode aqui, né? Você também já carimba o meu aval aqui, que eu dou um super aval para constelação familiar. E eu sempre fui, graças a Deus, bem direcionada de olhar para frente. Mas a constelação familiar me ajudou a curar o meu passado e seguir nova direção. O que era passado não morreu. Eu não carrego comigo essa frase, esqueça o passado. Meu passado, ele está aqui, ele me move. Eu não posso esquecer o que aconteceu lá. Eu não vivo no passado. Não vivo lá do que passou. Mas eu vivo dele. Eu sobrevivo dele. Então, tudo o que aconteceu lá é o que eu não quero que se repita comigo. Então, é isso que me mantém focada lá na frente. Você me entende mais ou menos? Sim, sim. A Renatinha tá aí, ó. Ela foi constelada, eu constelei, né? Eu fui a facilitadora e ela tá aí. Aqui? Sim, aí na Venécia. Mas você nunca tinha me falado. Foi no último ano, você já estava de alta. Nisso você me deu alta muito cedo, viu? Eu tenho que reclamar disso. Foi verdade. Serviço público, assim, ó, agenda, ó. Ela falou assim pra mim, Irene, tem tanta gente precisando mais do que você. Só daqui. Foi verdade, falei mesmo. Mas todo mundo vai concordar, hein? Pois é, olha, mas assim, foi super agradável esse bate-papo nosso aqui. Que você possa realmente estar aqui conosco toda terça-feira. Esse é um ótimo horário, 7h30, porque a gente já dei janta pro pessoal, já estou mais livre. Eu gosto desse horário. Então, se você quiser manter, sei lá, tá aí. Fica aqui com a gente, dá uma força pra gente, vai ser muito legal. Sim. É uma troca de experiência, né? Na verdade, a gente nunca aprende só nada, a gente nunca ensina, a gente troca, né?
É verdade. E eu agradeço imensamente o convite, né? E volto a dizer, eu aprendo com você. Você, assim, um desafio que eu não penso que venci, mas penso que aprendi muito com você. Ajudou muito, com Obrigada por certeza. tudo. Não vou te falar para comprar esse livro agora, porque eu vou deixar para te vender os dois, esse e o infantil junto, tá? Que legal! Tem infantil? Me conta essa história. Virei personagem de um livro infantil. Eu sou uma Uau! bonequinha. Me mostra, tem aí já? Não, ele tá na editora. Depois eu mando para você lá no WhatsApp. Que Então legal! vamos lá, deixa eu te contar essa história, que é mais uma história de milagre na minha vida. Eu reconheço muitos milagres que aconteceram. No ano passado, eu fui participar de um encontro de escritores em Vitória, em Vila Velha. E lá tinha um escritor capixaba, um cadeirante escritor. Amor, solta aquele cachorro lá fora fazendo favor. Tinha um cadeirante escritor e a gente começou a conversar, a gente se conheceu. Tudo bem, né? Eu muito tímida, mas acabei contando alguma coisa da minha história para ele. E aí, tempos depois, ele me mandou uma história que ele tinha escrito. Gente, a história é surreal. E os desenhos, a bonequinha, é tudo muito lindo. É só você ver para mim conseguir dimensionar isso. E assim, eu tô muito feliz porque esse aqui era para ser meu último livro. Era esse o combinado que eu tinha com a Lu, porque a vontade de ser escritora era da Lu. Aí o que nós combinamos é que quando eu lançasse esse livro, eu pararia de escrever e a gente iria dar atenção àquilo que eu queria escrever. Mas, né, quis o destino que não desse tempo e aconteceu o que aconteceu. Mas o meu anjo Lu é quem tá lá em cima. E aí eu fiz um poema, então, para fechar essa live, eu vou dizer o poema que eu fiz para saudar esse livro infantil. Quando eu fiquei doente, da matemática eu saí, mas não parei de somar, nem tampouco dividir. Mas para enfrentar minha dor de maneira especial, nas letras me envolvi. Foi algo sensacional. Então, eu clamei ao céu, pedi licença ao Senhor, que mudasse o roteiro do meu filme, por favor. E Deus com muito carinho, ouviu então meu clamor. De drama para poesia, logo o meu filme mudou. Numa reunião no céu, um anjo reivindicou. Como ficam as crianças nessa história, meu Senhor? Deus. E Deus parou e pensou: você tem toda razão. Vamos liberar para o mundo também mais essa lição. Esse drama já virou poesia, poema, canção. E o livro infantil é a próxima edição. O anjo feliz sorriu e a Deus agradeceu. E assim, a menina que não esperava o dia, divinamente nasceu. Nossa, lindo! Parabéns! Pois é. Então eu acredito muito nessa intervenção desse anjo lá no céu. E eu sei o quanto ela estaria vibrando, muito mais do que eu até, se ela tivesse aqui pessoalmente, mas eu sei o quanto ela está sendo a ligação dessa realização. A menina que não esperava o dia. Pode ter certeza que será a revolução da leitura infantil, porque a leitura é maravilhosa, os desenhos, as cores, e eu sou suspeita de falar. Tô apaixonada. Pois Quando é o meu... lançamento? O lançamento provavelmente vai ter que ser aqui virtual também,
porque daqui a 2 semanas o livro está pronto, né? Já está na editora, já daqui 2 semanas, provavelmente ele já está em casa. Mas como a gente está cada dia mais, a gente acha que está terminando, está aumentando esse isolamento social, pelo menos aqui na minha cidade, está aumentando as coisas agora. Então, se não puder ser presencial, será aqui virtual, porque eu lancei esse livro virtual aqui, foi maravilhoso, o pessoal compareceu, foi muito bacana. Aí eu assim, Mara, não tô querendo te deixar, mas a gente tem que terminar essa live, senão fica muito longa aí. Olha, minha amiga, muito obrigada. E que bom que ela tenha servido para você tomar a decisão de estar aqui com a gente. E a gente vai super adorar, tá joia? Muito obrigada a todo mundo que esteve aí na live, Malvirete, a Aline, todo mundo que participou e todo mundo que ainda vai ver essa live. Que vocês possam ter essa antifragilidade. Ah, entendeu. Beijo e até a próxima. Beijo. Com certeza terá a próxima. Tchau. Tchau.